Bom dia, minha gente linda. Um bom dia para cada um de vocês. Estamos aqui de volta com mais um vídeo para fazer mais um comentário, fazer mais uma explanação aqui de um assunto aí desses YouTubes. E desta vez, minha gente, vocês estão vendo aí é do William Oliveira. Então não saia daí para você não perder nenhuma parte, porque esse assunto de hoje, minha gente, está aí demais. Então não perca não, fica até o final para você entender, porque a gente vai falar de algo terrível aí na vida do William Oliveira, tá? Algo terrível. Então não saia daí, senão você vai perder toda essa explanação, todo esse nosso comentário aqui, né? Porque também, né, muita gente pode se identificar, muita gente pode também estar passando ou já ter passado por essa situação que o William Oliveira passou e continua passando. Mas antes da gente ir para o nosso assunto, curte o vídeo, compartilha, se inscreve se você não for inscrito, deixa teu comentário, tua opinião, que é muito importante, minha gente. E também a gente tem a função aí de hypar o vídeo, né? De graça você dá pontos ao vídeo, o YouTube entrega a mais pessoas, o canal cresce e a gente continua motivado a sempre estar vindo aqui, voltar para fazer aqui uma explanação sobre esse assunto desses famosos da internet, né? No caso aqui da telinha do YouTube, né? É o seguinte, minha gente, vamos começar, não vamos perder tempo, porque o assunto aí, né, é terrível, esse assunto aqui, que a gente vai falar. A gente nunca vem, né, a gente nunca fica aí fazendo vídeo sempre sobre o William Oliveira, a gente só faz algum vídeo sobre ele quando está acontecendo alguma coisa na vida dele, que dá pra vir fazer aqui uma explanação, né, porque ele, a Lucrécia, né, com o seu bebê, vive uma vida regrada, né, uma vida equilibrada, né, essa é a verdade. A vida deles é uma vida regrada, uma vida equilibrada, então não tem muito, né, eles não entram muito em polêmica, eles não entram muito, assim, com assuntos que a gente vem aqui comentar, né, então eles vivem uma vida assim, né? Mas sempre quando tem alguma coisa, a gente vem falar sobre eles. Isso não significa que a gente não acompanha, tá? A gente acompanha esse canal, esse casal, mas nem sempre a gente vem falar aqui sobre eles. Mas desta vez, minha gente, a gente vai falar aqui numa coisa terrível na vida do William Oliveira, né? Você vê o William, uma pessoa boa, né? Um jovem, né? Entusiasmado, otimista, né? Mas tem algo terrível aí na vida dele, então não sai daí que a gente vai explanar esse assunto. Fica até o final para você entender, minha gente. É o seguinte, vamos começar do início, né? Eu, quando comecei a assistir o William Oliveira, né, porque eu só comecei a assistir o William Oliveira porque eu assistia canais de resenha, né, e as coisas que eu ouvia falar dele não eram coisas muito legais, não, né, então eu criei uma imagem negativa, né, do William Oliveira. Por isso eu sempre indico aí a vocês, né, que é muito bom você conhecer a pessoa, né, não achar que as pessoas são aquilo que os outros falam, não, é muito bom você e primeiro ver, conhecer a pessoa para você tirar suas próprias conclusões. Então, eu criei, né, aí uma imagem negativa dele, né? Então, quando a Lucrécia, né, resolveu se juntar lá com ele, eu fiquei com o pé atrás, né, porque eu pensei, meu Deus, essa menina é da minha região, né, da Paraíba, né, então eu digo, essa menina vai sofrer pelas coisas que falavam dele, eu digo, esse menino não vai ser um bom marido, então eu fiquei com o pé atrás, mas fui observando, minha gente, e eu vi que esse menino não era aquilo que falavam, né, fui vendo as atitudes dele, né, o comportamento dele, e aquela armadura que eu criei, né, aquele bloqueio com a imagem do William Oliveira foi quebrada totalmente pelas atitudes dele, né? Então é o seguinte, é bem aquela história da Bíblia, que tem na Bíblia, né, que Filipe chamou Natanael para ver Jesus, né, e Jesus era lá de Nazaré, e Nazaré era uma cidade, né, que era muito mal vista, né, era uma cidade que não tinha nada de bom, né, as pessoas tinham preconceito com tudo que era de Nazaré, né, e Jesus estava lá, então Filipe chamou Natanael para ver Jesus estava fazendo muitas coisas maravilhosas, milagres, e Natanael já desacreditado, né, falou, olha, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe falou o quê? Vem e vê, né? Quer dizer, olha, eu não vou estar falando aqui para você, vem ver. E é bem isso aí, minha gente. Eu acho que a gente, quando ouve falar alguma coisa negativa de alguém, é melhor a gente ir e ver com os nossos próprios olhos, não ficar com aquilo com que as pessoas falam sobre a pessoa. E é bem isso que aconteceu, né, com o William Oliveira aqui. Eu tinha a imagem negativa dele, que foi criada através de coisas que as pessoas falavam, e eu fui ver
fiquei acompanhando o canal dele, vendo, e, né, eu vi que não era aquilo. É um menino otimista, tentou fazer várias coisas, e o bom dele é que ele não deixa de tentar, né? As pessoas falam, olha, o William Oliveira, ele é inseguro, ele tenta as coisas e desiste. Não é que ele desiste, ele tentou, né? Isso não significa que você tentou uma coisa e não deu certo, isso não significa que você é uma pessoa derrotada, que você não sabe fazer as coisas direito. Não, isso significa que você é otimista, que você não tem medo de tentar, né? Se não deu certo, não deu certo, você tenta outra coisa, e é isso que ele faz. Eu admiro ele por causa disso, né? Ele já tentou de quase tudo, né? E as coisas que não deu certo, ele parou. E as coisas que deram certo, ele ficou. É um menino caseiro, um menino que investe na casa dele, no bem-estar dele, da esposa, da família. Ele é um menino família, né? Então é o seguinte, minha gente, a coisa terrível na vida do William Oliveira que eu quero comentar com vocês, né? Quero dar os parabéns aí, fizeram 3 anos juntos, né? Parabéns para o casal aí. A coisa terrível é que esse menino sofre muita inveja. E isso é terrível na vida de qualquer ser humano. Porque a inveja, ela não só prejudica quem sente, mas, né, quem a inveja atinge, minha gente. A pessoa que sofre a inveja de alguém também sofre. A inveja é uma energia negativa terrível. Terrível. A inveja, ela é pior do que um feitiço. Quando alguém tem inveja de você, atrapalha você também, né? Então, muita gente deu o conselho aí ao William, né, pra orar. E a oração é a única arma contra a inveja. Você não vence e não fica blindado da inveja se não for a oração. Nada no mundo bloqueia a inveja a não ser oração. Então, eu reforço aqui o pedido dos inscritos, né, dele, que ele e a Lu, né, joelho no chão e orem, para que essa inveja não atinja vocês. Por quê? Porque o William Oliveira, ele sempre está passando por coisas, né, que não foi ele o culpado, né? Sempre é outras pessoas que fazem e o prejudicam. A gente vê aqui, né? Animais dele morrem do nada, né? As coisas acontecem com ele do nada, coisas negativas, né? Então, isso aí é fruto de inveja. E eu quero comentar aqui uma coisa com vocês, que a pior inveja é de pessoas próximas. Essa é a pior inveja, sabe? Olha, eu não tô falando nem familiares dele, não. Eu tô falando de amizades do William Oliveira. Eu acompanho o William Oliveira. Eu sou uma pessoa que eu observo muito, minha gente. Muito. E eu queria dizer aqui pra vocês, comentar aqui com vocês uma coisa, que o William Oliveira, de todas as amizades que eu vi que ele tem, ele só tem uma amizade verdadeira. Uma. E eu não vou falar o nome aqui, porque se eu falar o nome dessa verdadeira, vocês vão saber qual é as falsas. Então eu não quero aqui criar discórdia com ninguém, nem colocar, né, minhoca na cabeça de ninguém, né, ficar pensando que os outros, não, então eu não vou falar o nome desta pessoa, mas entre as amizades dele só existe uma que deseja o bem dele, que torce por ele. O resto, né, infelizmente, tem aí uma invejinha dele, porque ele é um menino que busca muito, um menino vencedor, tão jovem, já tem o seu cantinho, já tem sua casa, já tem sua família, os canais dele deu certo, ele agora, né, falou lá sobre o canal dele que teve aí, né, um strike aí do YouTube, mais uma vez por causa dos animais. O canal Criatório Oliveira, né, e tá aí parado durante uma semana, e ele fala, né, desabafou, não sabe por que isso acontece, né, então muita gente lá nos comentários falou, olha, eu não sei por que isso acontece, porque muitos outros canais postam coisas muito pior, né, com os animais, e nada acontece. E o William Oliveira mostrou lá ele cuidando dos animais dele, né, e o YouTube já entende que é maus tratos, né? Entende aí que é algo que a plataforma não aceita. Então, por que acontece com ele esses strikes e não acontece aí com outros canais, com outras... Por quê, minha gente? Gente, está claro, eu já comentei aqui sobre isso, está claro. Tem coisas que o YouTube não aceita, mas ele não identifica. Passa direto, entendeu? Aí o que acontece? Porque sempre alguma coisa lá com os animais do William Oliveira, ele recebe um strike. Porque ele sofre muita inveja. Qualquer coisinha que tiver no vídeo dele sobre animais, ele vai sofrer denúncias. Entendeu? As pessoas vão lá denunciar. E por que não acontece com outros canais? Porque aquele canal posta um vídeo de uma ação com o animal pior do que a do William Oliveira e não sofre um strike. Porque ninguém vai lá denunciar. Aquele canal é irrelevante para essas pessoas. Aquele dono daquele canal não sofre inveja, não tem pessoas que estão de olho e não denunciam. Aí o YouTube não identificou, então fica passando direto, entendeu? Só que o William Oliveira, ele tem que entender que tem aí uma turma de olho nele, que qualquer coisinha lá no vídeo vai denunciar,
Entendeu? E quando há uma denúncia, o YouTube vai lá ver se realmente aquela denúncia é verdadeira. E tem certas coisas com o animal até pode estar preso lá no galinheiro, cuidadinho, mas o YouTube vai entender que o animal não é para ficar preso, entendeu? Então, o negócio do William Oliveira é ele se tocar que ele não é a mesma coisa de outros YouTubes, né? Os YouTubes podem pôr a mesma coisa que ele, ou pior, mas não vai acontecer nada com aquele YouTube, porque ninguém vai lá denunciar. E com ele é diferente. As pessoas estão de olho nele para qualquer deslize dele, qualquer coisa que possa denunciar. E o YouTube vai lá e identifica. Então, não adianta, William Oliveira, quando esse tipo de coisa acontecer, você vir fazer seu desabafo, né, falar por que isso acontece e as coisas continuam acontecendo, sabe? Essa coisa acontece com você, você sofre muita inveja, essa é a verdade. Tem pessoas que não torcem por você, entendeu? Então, tá na hora de você mudar aí, não mostrar algumas coisas. Você, uma época aí, mostrou até, né, medicamento aí, dos animais aí que você tinha comprado, parece até para as galinhas mesmo, e eu até orientei, olha, eu não mostro, né, porque você tá aí, cheio de gente aí de olho em você, esperando só um deslize aí no vídeo pra denunciar o YouTube. Quando a denúncia, o YouTube vai lá, né, identifica alguma coisa e não aceita, né? Isso não quer dizer que todos os canais que postar a mesma coisa que você posta vai sofrer strike, porque aquele canal não sofre denúncia. Entendeu? Então, isso é algo terrível na vida do ser humano, né? Inveja é pior do que feitiço. E esse menino sofre muita inveja. Eu já vi muita gente nos comentários do vídeo dele, orientando ele, falando isso sobre ele. Mas o William Oliveira um homem, né? Assim, de coração muito puro, gente. Ele, se puder ajudar alguém, ele ajuda. Você não vê o William Oliveira com briga, com encrenca, com ninguém. Você não vê, né? Ele se dedica às coisinhas dele, né? Não vive, sabe? Ele não vive aquela vida junto de ninguém. Você não vê o William Oliveira vagando em canais de outras pessoas, assim, sabe? Ele é focado na vida dele, no sítio dele, na família dele, né? Mas, infelizmente, né? Ele sofre aí muita inveja. Porque o William Oliveira, ele poderia ser um menino aí, né? Pelo histórico assim, de vida dele, ele tem aí uns problemas aí por parte de paterna, né? Então, ele poderia ser um menino aí, né, revoltado, complexado, como acontece, né, em várias pessoas, né, que tem um lado aí paterno que não teve um acompanhamento, né? Parece que tem algumas coisas aí do lado paterno dele. Ele poderia ter crescido aí revoltado com a vida, né? Poderia não ser um bom pai, porque vocês sabem que o exemplo é muito grande, né? Às vezes os filhos seguem, ficam complexados porque não teve a atenção, não foi criado com o pai, isso e aquilo, né? E ele tirou de letra, ele foi muito bem criado. Ele foi muito bem educado, né? Todas essas faltas aí que ele poderia ter na vida, a gente sabe que foi suprida aí pela mãe, pela avó, pelo tio, que ele chama até de pai, né? Então, não houve aí, né? Apesar de ter esse histórico aí na vida do William Oliveira, né? Isso não afetou ele, pelos cuidados que ele teve. Então, ele com a família dele, né? Com a Lu e o filhinho dele, é tudo regrado, né? Ele se dedica totalmente a eles. Ele não tem esses complexos que ele poderia ter e que muitos que é criado como ele, né? Sem esse lado paterno, né? Esse pai biológico, muitos têm, né? A gente sabe aí como é que funciona esse tipo de coisa. E ele não. Eu admiro muito o William Oliveira e aquela imagem que eu tinha dele, né? Que foi criada por ouvir outras pessoas falando dele. Foi totalmente quebrada. Eu vi que não era aquilo, né? Que não era aquilo uma imagem que eu criei dele por ouvir outras pessoas. Então, por isso, gente, que é muito importante a gente sempre, sabe? Quando você ouve alguém falar de uma pessoa e você não conhece a pessoa, é muito bom você ir e ver, né? É como o Felipe falou para Natanael, vem e vê, né? E Natanael foi, né? E se surpreendeu, virou aí um seguidor de Jesus, né? E depois que eu comecei a observar o William Oliveira, né? Eu comecei a seguir o canal dele por ver o caráter que ele tinha, por ver a pessoa que ele tinha. E a Lucrécia, né? Ela fez toda a diferença. Ela só acrescentou, né? Ela só acrescentou no que o William já era, né? Ela foi um suporte para ele, né? Por ele sofrer muito, né? Era um menino jovem, não tinha muita certeza das coisas, né? Sofria aí perseguição e ela veio para dar estabilidade a ele. Então, minha gente, só foi coisa boa essa união dele com a Lucrécia, né? 3 anos aí juntos, meus parabéns. Já aí o João Guilherme já está perto aí de 1 ano, né? Tudo aconteceu aí muito rápido, né? Para eles falaram que parece que já faz 10 anos que estão juntos, né? Porque nesses 3 anos aconteceu muita coisa, né?
Muita gente não colocava fé nesse casamento, né? Mas não era aquilo que a gente pensava, né? Eu pensei por não conhecer ele, né? Por só ver ele e ouvir falar dele, né? Eu pensei que a menina ia sofrer, né? Muita gente falava até assim, olha, eu tenho pena desse pai, deixar a filha ir com esse menino, né? E tudo aquilo. Mas, minha gente, foi exatamente ao contrário do que todos estavam pensando, né? Um casal lindo, vitorioso, já tem suas coisinhas, tudo organizadinho, né? E eu queria dizer pro William só pra chamar a atenção, meu filho. Você não é como os outros, você sofre muita inveja, então muito cuidado pra não estar sofrendo esses ataques, esses strikes aí, né? Então, esse foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa tua opinião, teu comentário sobre esse assunto e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau.